Aos 23 anos, Luna Pereira descobriu que uma noite pode mudar uma vida inteira. No hotel mais luxuoso de São Paulo, entre cristais e champanhe, ela conheceu o homem que a faria mulher. E depois a deixaria como se ela nunca tivesse existido. Mas o que Marcos Almeida não sabia é que 4 anos depois, ela bateria à sua porta carregando o maior segredo de sua vida. Um menino com seus olhos e seu sorriso. Esta história vai mexer com suas emoções, virar seus pensamentos de cabeça para baixo e deixar você se perguntando se o destino realmente existe. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Deixa o like se você acredita no poder das segundas chances. Isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreve e ativa o sininho porque ainda temos muitas jornadas emocionantes pela frente. Aquela manhã de março em São Paulo estava cinzenta, o tipo de céu que faz até uma metrópole como a capital paulista hesitar. No último andar de um prédio espelhado na Vila Madalena, num apartamento onde tudo era calibrado à perfeição, iluminação, temperatura, o ritmo do café expresso e do silêncio, Marcos Almeida começava seu dia como qualquer outro. Aos 34 anos, Marcos era o CEO da Payflow, uma fintech que havia revolucionado os pagamentos digitais no Brasil. Sentado em sua mesa de vidro, expresso na mão, olhos percorrendo um relatório sobre a expansão para o mercado latino-americano, ele vivia num mundo onde emoções eram vulnerabilidades e imprevisibilidade era o inimigo. O apartamento refletia sua personalidade, moderno, minimalista, frio. Obras de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas, móveis de design italiano, tecnologia de ponta integrada em cada canto. Tudo controlado por aplicativos, tudo previsível, tudo sob seu comando. Marcos havia construído sua empresa dos 25 aos 34 anos, transformando uma ideia numa startup avaliada em bilhões. Era o jovem prodígio da tecnologia brasileira, capa de revistas, palestrante em eventos internacionais. Mas sucesso havia custado tudo o mais: relacionamentos, família, qualquer coisa que se parecesse com vida pessoal. Naquele sábado, deveria estar descansando. Em vez disso, estava revisando contratos para uma aquisição na Argentina. Era assim que vivia. Trabalho, mais trabalho, e sono quando o corpo não aguentava mais. O telefone tocou. Sua assistente, Marina. Marcos, lembrete do gala beneficente hoje à noite. Hotel Copacabana Palace, 20 horas. Smoking azul marinho já está separado. Ele suspirou. Detestava eventos sociais, mas faziam parte do jogo. Networking, relações públicas, mostrar a cara da empresa para potenciais investidores e parceiros. Vou estar lá, respondeu automaticamente. O que Marcos não sabia é que naquela noite, sua vida perfeitamente controlada desmoronaria por completo. Do outro lado da cidade, na Penha, Luna Pereira terminava de pentear o cabelo num espelho rachado do quarto que dividia com 2 colegas de faculdade. O quarto era pequeno, com 3 camas de solteiro, um guarda-roupa que mal fechava e paredes que tinham visto dias melhores. Luna estava no 4º ano de pedagogia na Universidade Estadual, sonhando em se formar e trabalhar com educação infantil. Aos 23 anos, era uma jovem determinada, de olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Crescera só com a mãe, Conceição, que trabalhava como diarista para sustentar as 2. Vai trabalhar de novo num sábado? Perguntou Jéssica, sua colega de quarto, enquanto se maquiava para sair com o namorado. Preciso do dinheiro, respondeu Luna, ajustando o uniforme preto da empresa de eventos. A mensalidade da faculdade não se paga sozinha. Luna trabalhava há 2 anos para a Elegance Eventos, uma empresa que atendia a elite paulistana. Ela servia em casamentos luxuosos, lançamentos de empresas, galas beneficentes, mundos que existiam tão longe de sua realidade que pareciam filmes. Odiava a arrogância de muitos clientes, o jeito como a tratavam como se fosse invisível, mas o pagamento era bom, e ela precisava. Um dia você vai sair dessa, Luna, disse Fernanda, a 3ª colega.
Você é inteligente demais para ficar servindo Playboy para sempre. Luna sorriu, mas no fundo sabia que ainda faltavam anos de muito trabalho para conseguir se formar e construir uma vida melhor. Pegou o ônibus até a Zona Sul, uma viagem de quase 2 horas no trânsito paulistano. Durante o trajeto, estudava para uma prova de psicologia educacional, balançando entre o movimento do ônibus e o barulho da cidade. Chegou ao Hotel Copacabana Palace 1 hora antes do evento. O prédio era imponente, todo em mármore e cristal, com lustres que custavam mais que sua mensalidade anual. O gala beneficente dessa noite era para arrecadar fundos para uma ONG de educação. Irônico, pensou Luna, que pessoas que gastavam milhares numa noite decidissem quanto dar para a educação de crianças carentes. O salão principal estava sendo decorado com flores brancas e douradas, mesas redondas com toalhas de linho, cristais que refletiam as luzes como estrelas. Luna e os outros garçons receberam instruções: sorrir, ser invisível, atender com excelência. Lembrem-se, disse Roberto, o chefe dos garçons, vocês estão servindo a nata da sociedade paulistana. CEOs, empresários, socialites, educação, elegância, discrição. Luna assentiu, amarrou o avental e se preparou para mais uma noite servindo um mundo que nunca seria seu. O gala começou às 8 da noite. Luna circulava entre as mesas com bandejas de canapés sofisticados e taças de champanhe importado, observando um universo que funcionava com regras completamente diferentes das suas. As mulheres usavam vestidos que custavam mais que seu salário anual, joias que brilhavam como pequenos sóis, sapatos de grife que ela só via em revistas. Os homens trajavam smokings impecáveis, relógios caros, falavam de negócios em milhões como se fosse conversa de boteco. Luna tentava não julgar, mas era difícil. Ela conhecia mães que trabalhavam 3 empregos para pagar escola particular básica para os filhos, enquanto ali, pessoas discutiam qual iate comprar para as férias. Foi servindo champanhe na mesa principal que ela ouviu pela primeira vez. Marcos Almeida estava sentado entre um grupo de empresários, mas mesmo no meio da multidão, ele se destacava. Alto, cabelos escuros penteados para trás, olhos verdes que pareciam analisar tudo ao redor com precisão cirúrgica. O smoking lhe caía perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ele. Mas não era apenas a aparência que chamava a atenção. Havia algo na postura dele, uma autoridade natural que fazia outras pessoas se inclinarem quando ele falava. Luna havia servido muitos homens ricos, mas Marcos tinha algo diferente. Uma intensidade que a fez hesitar quando se aproximou de sua mesa. Champanhe? Ofereceu ela, mantendo a voz profissional. Marcos levantou os olhos e por um momento Luna esqueceu como respirar. Aqueles olhos verdes a analisaram rapidamente, mas não com a frieza desinteressada que estava acostumada. Havia curiosidade ali. Uma atenção que a fez se sentir vista pela primeira vez na noite. Obrigado, disse ele pegando a taça. Seus dedos tocaram brevemente os dela, e Luna sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Ela continuou servindo, mas não conseguia parar de observá-lo discretamente. Marcos falava sobre expansão internacional, investimentos em tecnologia, mas seus olhos voltavam para ela ocasionalmente. Sempre que isso acontecia, Luna sentia o coração acelerar. Durante o jantar, houve discursos sobre a importância da educação, leilão de obras de arte, apresentação dos resultados da ONG. Luna servia mecanicamente, mas estava hiperconsciente da presença de Marcos a poucos metros de distância. Foi quando tudo mudou. Um dos convidados, um homem de meia idade claramente embriagado, agarrou o pulso de Luna quando ela passou com uma bandeja. Ei, bonita, disse ele, a voz pastosa. Que tal você e eu darmos uma escapadinha? Luna tentou se soltar. Por favor, me solte. Não seja tímida, insistiu o homem, puxando-a mais perto. Garanto que posso te dar uma gorjeta generosa. Eu disse para me soltar, Luna falou mais alto, tentando manter a compostura enquanto sentia o pânico subir. Foi então que uma voz cortou o ar como uma lâmina.
Solte-a, agora. Marcos havia se levantado, e embora não tivesse gritado, havia algo na sua voz que fez o salão inteiro silenciar. Ele se aproximou com passos medidos, olhos fixos no homem que segurava Luna. Marcos, relaxa, riu o bêbado nervosamente. Só estava sendo amigável. Amigável seria respeitar quando uma mulher diz não. Marcos parou bem na frente dele. Solte-a e se retire, agora. O homem largou o pulso de Luna imediatamente, murmurando desculpas enquanto se afastava. O salão gradualmente voltou às conversas normais, mas Luna ficou parada, tremendo ligeiramente. Marcos se virou para ela, a expressão suavizando completamente. Você está bem? Luna assentiu, tentando recuperar a compostura. Estou, obrigada. Como você se chama? Luna, respondeu ela, surpresa com a pergunta. Luna, repetiu ele como se testando o nome. Você não deveria ter que lidar com isso. Faz parte do trabalho, disse ela, tentando soar casual. Marcos a olhou por um longo momento. Não deveria fazer. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Luna acreditar que ele realmente se importava. Não era piedade ou condescendência. Era respeito genuíno. Obrigada mesmo, disse ela novamente, por intervir. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Mas Luna sabia que não era verdade. Havia dezenas de pessoas no salão, e só ele havia agido. O evento terminou por volta da meia-noite. Luna estava na cozinha dos fundos, ajudando a organizar as bandejas sujas, quando Roberto apareceu. Luna, tem alguém te esperando lá fora. Ela franziu a testa. Quem? O cara que te defendeu hoje, Marcos Almeida. O coração de Luna disparou. O que ele quer? Não sei. Mas quando Marcos Almeida pede alguma coisa, a gente não faz perguntas. Luna tirou o avental, alisou o cabelo e saiu pelos fundos do hotel. Marcos estava encostado num Porsche preto, as mãos nos bolsos, olhando para o céu noturno de São Paulo. Você me esperou? Perguntou ela, se aproximando. Queria ter certeza de que chegaria em casa em segurança, disse ele. Posso te dar uma carona? Luna hesitou. Todas as regras que aprendera sobre homens ricos, sobre não se misturar com clientes, sobre manter distância, gritavam para ela recusar. Mas havia algo nos olhos de Marcos que a fez confiar. Não era predatório ou calculista. Era cuidadoso. Moro na Penha, disse ela. É longe. Não importa. Durante a viagem eles conversaram. Marcos perguntou sobre sua faculdade, seus sonhos, como era trabalhar em eventos. Luna se surpreendeu descobrindo que ele realmente escutava, fazia perguntas inteligentes, tratava suas opiniões com seriedade. Por que pedagogia? Perguntou ele enquanto dirigiam pela Marginal Tietê. Porque educação transforma vidas, respondeu Luna simplesmente. Cresci vendo minha mãe lutar para me dar oportunidades que ela nunca teve. Quero fazer o mesmo por outras crianças. Marcos a olhou de relance, e havia admiração genuína em seus olhos. É uma causa nobre. E você? Por que tecnologia? Porque tecnologia democratiza oportunidades, disse ele. Nossa fintech permite que pessoas que nunca tiveram acesso a serviços bancários possam participar da economia digital. Luna percebeu que, apesar das diferenças óbvias de classe, eles compartilhavam algo fundamental: o desejo de fazer diferença. Quando chegaram à pensão onde Luna morava, ela se virou para agradecê-lo. Obrigada pela carona e por tudo hoje. Luna, disse Marcos desligando o motor. Sei que isso pode soar estranho, mas gostaria de jantar comigo amanhã? O coração dela saltou. Não como cliente e garçonete, como Marcos e Luna. Ela o estudou por um momento. Havia vulnerabilidade em sua expressão que contrastava com a confiança que ele exibia no gala. Por quê? Perguntou ela. Você deve conhecer dezenas de mulheres do seu mundo. Conheço. Mas nenhuma delas me fez esquecer como respirar só de falar sobre educação infantil. A sinceridade na voz dele a desaramou completamente. Tudo bem, disse ela finalmente.
Mas escolho o lugar. Algum problema? Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira dele a noite toda. Nenhum problema. Na noite seguinte, Luna esperou Marcos numa lanchonete simples na Vila Madalena. Não era exatamente o tipo de lugar onde ela imaginava que ele costumava jantar, mas quando ele chegou, jeans, camiseta, tênis, parecia perfeitamente confortável. Boa escolha, disse ele, sentando-se na mesa de fórmica. Faz tempo que não como numa lanchonete de verdade. Eles pediram hambúrgueres e refrigerante, e a conversa fluiu naturalmente. Marcos falou sobre a pressão de dirigir uma empresa, a solidão que vinha com o sucesso, como havia se afastado da família ao construir sua carreira. Luna compartilhou histórias da faculdade, da mãe, dos sonhos que carregava. Você já esteve apaixonado? Perguntou Luna, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Marcos hesitou. Pensei que sim algumas vezes, mas nunca foi real. Sempre havia cálculos envolvidos. Status, conexões, imagem pública. Que triste. E você? Uma vez no segundo ano da faculdade. Mas ele não conseguiu lidar com minhas ambições. Achava que eu deveria escolher entre amor e carreira. Homens inseguros fazem isso, disse Marcos. Uma mulher inteligente e determinada como você assusta quem não tem confiança em si mesmo. Algo no jeito que ele disse isso, com respeito genuíno, sem condescendência, fez Luna se sentir vista de uma forma que nunca havia experimentado. Depois do jantar, caminharam pelas ruas da Vila Madalena. A noite estava agradável, e Luna se surpreendeu com o quanto estava confortável com ele. Marcos havia tirado a máscara do CEO bilionário e era apenas humano. Posso confessar uma coisa? Disse ele quando pararam numa praça. Claro. Eu não consigo parar de pensar em você desde ontem. E não é só atração física. É algo mais. Luna sentiu o coração acelerar. Marcos, sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso é complicado, mas... Ele se virou para ela. Há algo aqui que eu nunca senti antes. Ela o olhou. Realmente olhou. E viu não o CEO da capa de revista, mas um homem solitário que havia encontrado algo inesperado numa noite qualquer. Eu sinto também, sussurrou ela. Quando ele a beijou, foi gentil, questionador, como se pedisse permissão a cada segundo. Luna correspondeu, e foi como se algo dentro dela despertasse pela primeira vez. Não havia pressa, não havia expectativas. Apenas 2 pessoas se encontrando de verdade. Vem comigo, sussurrou Marcos contra seus lábios. Luna sabia que deveria hesitar, pensar, ser cautelosa. Mas pela primeira vez na vida, decidiu apenas sentir. Sim, disse ela. O apartamento de Marcos era ainda mais impressionante à noite, com as luzes da cidade brilhando através das janelas de vidro do chão ao teto. Mas Luna mal notou a decoração cara ou a vista espetacular. Toda sua atenção estava no homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tem certeza? Perguntou ele, as mãos tocando seu rosto com reverência. Tenho, respondeu ela, e era verdade. O que aconteceu entre eles naquela noite foi mais que físico. Era 2 almas se reconhecendo, 2 corações encontrando um ritmo em comum. Marcos foi gentil, paciente, adorando cada momento como se fosse um presente. Para Luna, que nunca havia se entregado completamente a alguém, foi uma revelação. Não apenas sobre sexo, mas sobre intimidade, sobre como era ser verdadeiramente vista e desejada por quem você realmente era. Depois, deitados entrelaçados, Marcos traçava círculos preguiçosos em seu ombro nu. No que está pensando? Perguntou ela. Que nunca me senti tão completo, disse ele. E você? Que algumas noites realmente podem mudar tudo. Ele a puxou mais perto, e Luna adormeceu nos braços dele, se sentindo segura e amada pela primeira vez na vida. Mas quando acordou na manhã seguinte, a cama estava fria e vazia. Marcos havia desaparecido. Na mesinha de cabeceira, havia apenas um envelope com seu nome escrito numa letra elegante. Dentro,
uma quantia em dinheiro que equivalia a 3 meses de seu salário e um cartão simples. Obrigado pela noite. M. Luna ficou parada, segurando o envelope, tentando processar o que havia acontecido. O homem que a noite anterior havia sussurrado palavras doces em seu ouvido, que a havia feito se sentir especial e amada, a havia reduzido a uma transação comercial. As lágrimas vieram então, quentes e amargas. Não de tristeza apenas, mas de raiva. Raiva de si mesma por ter acreditado, por ter se entregado, por ter pensado que era diferente das outras mulheres que provavelmente passaram por aquela cama. Ela se vestiu rapidamente, deixou o dinheiro na mesa e saiu do apartamento. Nunca mais queria ver Marcos Almeida na vida. Mas o destino tinha outros planos. 2 semanas depois, Luna descobriu que estava grávida. 2 semanas depois daquela manhã devastadora, Luna estava no banheiro da faculdade, olhando para 2 linhas rosadas no teste de gravidez. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o pequeno objeto plástico que acabara de mudar sua vida para sempre. Grávida. Aos 23 anos, no último ano da faculdade, filha de uma diarista, sem pai presente desde sempre. E agora, carregando o filho de um homem que a havia tratado como uma prostituta cara. Luna se sentou no chão frio do banheiro da universidade, encostou a cabeça na parede e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de autocomiseração, eram de medo puro. Como ia contar para a mãe? Como ia sustentar uma criança? Como ia terminar a faculdade? Mas no meio do desespero, uma determinação férrea começou a crescer em seu peito. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda plano e sussurrou: Eu não sei como, mas vamos conseguir, você e eu. A primeira pessoa que precisava contar era sua mãe, Conceição. Luna chegou em casa naquela noite com o coração na garganta. Conceição estava na cozinha pequena, preparando o jantar depois de mais um dia limpando casas na Zona Sul. Mãe, preciso conversar com a senhora. Conceição olhou para a filha e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi, menina? Aconteceu alguma coisa? Luna respirou fundo. Mãe, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conceição largou a colher que estava usando para mexer o feijão e se virou lentamente. Grávida. A voz dela saiu como um sussurro. De quem? É complicado, mãe. Complicado como? O rapaz vai assumir? Luna balançou a cabeça, sentindo as lágrimas voltarem. Ele nem sabe. E mesmo se soubesse, ele não ia querer. Conceição se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Aos 48 anos parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Luna, filha. Como você foi deixar isso acontecer? Você estava tão perto de se formar. Eu sei, mãe. Eu sei que estraguei tudo. Não, disse Conceição, se levantando e abraçando a filha. Você não estragou nada. Apenas complicou muito as coisas. Elas choraram juntas naquela noite, mas no dia seguinte, Conceição estava com um plano. Vamos conversar com a dona Terezinha da esquina. Ela conhece umas parteiras. Se for rápido... Não, mãe. Luna cortou firmemente. Eu vou ter esse bebê. Luna, seja realista. Como você vai sustentar uma criança? Como vai terminar a faculdade? Não sei ainda, mas vou dar um jeito. Conceição estudou o rosto da filha e reconheceu a mesma teimosia que ela própria tinha. Então vamos fazer isso direito. Vou te ajudar no que puder. Nos meses seguintes, Luna descobriu que força ela não sabia que tinha. Continuou trabalhando nos eventos, escondendo a gravidez o máximo possível com roupas largas e estudando. Quando as náuseas matinais eram muito fortes, carregava saquinhos plásticos na bolsa. Quando as pernas inchavam depois de longas noites servindo, fazia compressa de água fria em casa. No 5º mês, quando não conseguia mais esconder a barriga, Roberto a demitiu. Sinto muito, Luna, mas grávida você não pode trabalhar nos eventos. Nossa clientela é muito exigente.
Luna saiu da empresa de cabeça erguida, mas por dentro estava em pânico. Sem o salário dos eventos, como ia pagar a mensalidade da faculdade? Foi Jéssica, sua colega de quarto, que sugeriu a solução. Minha prima trabalha numa creche no Brás. Elas precisam de alguém para cuidar das crianças à tarde enquanto você faz faculdade de manhã. Não paga muito, mas é algo. A creche Arco-Íris ficava numa casa adaptada no Brás. Atendia filhos de trabalhadores da região. As condições eram simples. Salas pequenas, brinquedos doados, poucos recursos, mas o carinho era genuíno. Você tem jeito com criança, disse Dona Rosa, a diretora, depois de observar Luna por uma semana. E elas gostam de você. Era verdade. Luna se sentia em casa ali, brincando com crianças de 2 a 5 anos, contando histórias, ensinando músicas simples. Era como um preview do que queria fazer depois de formada. Mas o salário mal cobria suas despesas pessoais, quanto mais a faculdade. Luna teve que pedir um prazo para a universidade, correndo o risco de perder a bolsa de estudos. No 6º mês de gravidez, tentou uma última coisa: encontrar Marcos. Passou uma tarde inteira no prédio onde ele morava, esperando na portaria. Quando finalmente o viu saindo, o coração disparou. Ele estava exatamente igual. Impecável, distante, poderoso. Marcos, chamou ela. Ele se virou. E por um momento ela viu surpresa em seus olhos. Depois, eles desceram para sua barriga visível, e a expressão dele se fechou completamente. Luna, preciso conversar com você. Marcos olhou ao redor, claramente desconfortável. Aqui não é lugar. Então onde? Ele hesitou. Me dê seu telefone. Eu entro em contato. Luna deu o número, esperançosa. Marcos nunca ligou. Tentou mais 2 vezes ir ao prédio dele. Na terceira, o porteiro a barrou. Desculpe, senhorita. Ordens do síndico. Você não pode mais entrar. Foi então que Luna entendeu. Marcos sabia sobre a gravidez e havia escolhido ignorá-la. Ela não era apenas uma noite esquecida. Era um problema que ele havia decidido apagar. Naquela noite, Luna tomou uma decisão que mudaria tudo. Nunca mais tentaria contato. Se Marcos não queria saber do filho, ela criaria a criança sozinha. O resto da gravidez foi uma luta diária. Luna parou de pagar a faculdade e se concentrou em economizar para o parto. Conceição pegou mais casas para limpar. Elas comiam arroz e feijão todos os dias. Compravam roupas usadas no Brás. Economizavam cada centavo. No 8º mês, Luna sentiu as primeiras contrações enquanto brincava com as crianças na creche. Dona Rosa! Gritou ela, se segurando na mesa. Meu Deus, menina! Vamos para o hospital! O parto aconteceu no hospital público da Zona Leste. Luna estava sozinha. Conceição não conseguiu sair do trabalho a tempo, mas as enfermeiras foram gentis. É um menino, anunciou a médica. Saudável e perfeito. Quando colocaram o bebê nos braços de Luna, ela olhou aqueles olhinhos escuros que se abriram como se a reconhecessem, e seu coração se encheu de um amor que ela nem sabia que existia. Davi, sussurrou ela. Seu nome é Davi. Como o menino que venceu o gigante. Porque ela sabia que este menino teria que ser forte para vencer os gigantes que a vida colocaria no caminho dele. Os primeiros meses com Davi foram os mais difíceis da vida de Luna. O bebê chorava muito à noite, e ela mal conseguia dormir. Amamentar doía, as fraldas eram caras, e o dinheiro nunca bastava. Luna voltou a trabalhar na creche quando Davi tinha 3 meses, levando-o junto. Dona Rosa permitiu que ela fizesse um cantinho para ele numa das salas. Criança se cria com amor e comunidade, dizia Dona Rosa. Aqui ele tem as 2 coisas. Era verdade. As outras cuidadoras ajudavam a olhar Davi quando Luna precisava atender as outras crianças. As próprias crianças da creche adotaram o bebê como mascote, sempre querendo ajudar a dar mamadeira ou trocar fralda. Quando Davi completou 1 ano, Luna finalmente conseguiu voltar para a faculdade. Tinha perdido a bolsa integral, mas conseguiu uma parcial. Trabalhava de manhã na creche, estudava à tarde e à noite cuidava de Davi. Aos 2 anos, Davi era uma criança esperta e curiosa. Falava cedo,
fazia perguntas sobre tudo, e tinha uma energia que deixava a Luna exausta, mas feliz. Mama, onde o papai? Perguntou ele um dia, enquanto brincavam no pequeno quintal da pensão onde moravam. Luna sentiu o coração apertar. Era a pergunta que ela temia desde que ele começou a falar. O papai não pode estar com a gente agora, amor. Ele volta? Não sei, meu príncipe. Mas você tem a mamãe e a vovó Conceição, e isso é muito amor, não é? Davi assentiu, mas Luna viu que a resposta não o satisfez completamente. Aos poucos, outras perguntas vieram. Por que ele não tinha papai como as outras crianças? Por que eles moravam num quarto pequeno? Por que a mamãe trabalhava tanto? Luna respondia com a verdade que uma criança podia entender. Às vezes as famílias são diferentes, mas isso não as torna menos especiais. Aos 3 anos, Davi começou a frequentar a própria creche onde Luna trabalhava. Era uma criança popular, inteligente, carinhosa, protetor com os menores. Mas Luna notava que ele observava muito os pais que vinham buscar as outras crianças. Mama, disse ele uma tarde, o João disse que todo mundo tem papa. É verdade? Luna se ajoelhou na altura dele. A maioria das pessoas tem papai, sim. Mas algumas famílias são só mamãe e filho como a nossa. Isso nos torna especiais. Meu papa não me quer? A pergunta foi como uma facada no coração de Luna. Não é isso, meu amor. É complicado. Complicado como? Luna respirou fundo. Seu papai. Ele não sabe que você existe. Era uma meia-verdade. Marcos sabia que ela estava grávida, mas tinha escolhido ignorar. Para Davi, era melhor acreditar que o pai simplesmente não sabia de sua existência. Posso conhecer ele? Talvez um dia, disse Luna, embora não acreditasse que esse dia chegaria. Quando Davi completou 4 anos, Luna finalmente se formou em pedagogia. A cerimônia foi simples. Ela, Conceição e Davi na plateia de uma universidade que ela havia lutado para terminar. Mama virou professora, gritou Davi, batendo palmas quando Luna subiu ao palco. Naquela noite, enquanto Davi dormia, Luna olhou o diploma e se encheu de orgulho. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, tinha se formado e agora podia dar uma vida melhor para seu filho. Conseguiu um emprego numa escola particular na Zona Sul. O salário era melhor que na creche e vinha com plano de saúde. Ela e Davi se mudaram para um apartamento pequeno, mas próprio no Tatuapé. É nossa casa? Perguntou Davi, explorando os 2 quartos com excitação. É nossa casa, confirmou Luna, sentindo lágrimas de alegria. Pela primeira vez em 4 anos, Luna se sentia estável. Tinha um emprego que amava, uma casa própria e um filho saudável e feliz. Marcos era uma lembrança distante, uma página virada de sua vida. Mas Davi estava crescendo, e as perguntas sobre o pai ficavam mais frequentes e específicas. Mama, por que você não liga para o Papa e fala que eu existo? A pergunta veio numa manhã de domingo, enquanto tomavam café. Davi estava com 4 anos e meio, e sua inteligência crescia todos os dias. Luna quase engasgou com o café. Por que você está perguntando isso? Porque na escola da Bia, o papa dela não sabia que ela existia também. Aí a mama dela ligou para ele, e agora eles moram todos juntos. Luna percebeu que era hora de tomar uma decisão. Davi merecia conhecer o pai? Marcos merecia saber que tipo de menino incrível tinha perdido a chance de criar? Você realmente quer conhecer seu papai? Perguntou ela. Quero, disse Davi animado. Ele é bonito como eu. Luna riu apesar da tensão. Muito bonito. Inteligente? Muito inteligente. Então por que ele não vem me ver? Por quê? Porque às vezes os adultos cometem erros, meu amor. E seu papai cometeu um erro grande. Davi ficou pensativo. Se eu for lá falar com ele, ele vai parar de errar? A inocência da pergunta quebrou o coração de Luna. Não sei, príncipe. Mas talvez seja a hora de descobrir. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Luna se sentou no computador e digitou Marcos Almeida no Google. As primeiras páginas eram cheias de notícias sobre a Payflow
entrevistas, fotos em eventos empresariais. Ele estava exatamente igual, talvez um pouco mais maduro, ainda solteiro, pelo que pôde ver. Ainda morando no mesmo prédio na Vila Madalena. Luna olhou para a foto mais recente. Marcos num evento de tecnologia, sorrindo para as câmeras. Ele não fazia ideia que em algum lugar de São Paulo havia um menino de 4 anos que tinha seus olhos verdes e sua inteligência aguçada. Um menino que queria muito conhecer o papai. Está bem, Davi? Sussurrou ela para o quarto silencioso. Vamos descobrir se seu papai está pronto para ser homem de verdade. No dia seguinte, Luna começou a planejar como seria o reencontro. Não ia ligar ou mandar mensagem. Isso seria fácil demais para ele ignorar. Ia aparecer pessoalmente, com Davi, e forçá-lo a olhar nos olhos do filho que ele havia escolhido ignorar. 5 anos depois daquela manhã devastadora em que acordou sozinha na cama dele, Luna estava pronta para fechar aquele ciclo. Não por ela. Ela havia superado Marcos há muito tempo, mas por Davi, que merecia ter a chance de conhecer o pai. E Marcos merecia saber que tipo de milagre ele havia perdido por orgulho e covardia. Amanhã vamos fazer uma visita importante, disse ela para Davi naquela noite, enquanto o colocava para dormir. Para quem, mama? Para seu papai. Os olhos de Davi se arregalaram de excitação. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo. Ele vai gostar de mim? Luna beijou a testa do filho. Impossível não gostar de você, meu príncipe. Impossível. Mas no fundo, ela torcia para estar certa. Porque se Marcos rejeitasse Davi, ela não sabia como explicaria isso para um menino de 4 anos que só queria conhecer o papai. Aquela manhã de terça-feira estava cinzenta em São Paulo, como se até o céu soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Luna acordou antes do despertador, o nervosismo consumindo seu estômago. Ao lado dela, Davi dormia profundamente, abraçado com seu dinossauro de pelúcia preferido. Por um momento, ela pensou em desistir. Era mais fácil manter a vida como estava, estável, previsível, segura. Mas quando olhou para o rostinho do filho, viu tanto do pai ali que soube não ter escolha. Bom dia, príncipe, sussurrou, acordando Davi com um carinho. Mama. Davi abriu os olhinhos e sorriu. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Luna escolheu a roupa com cuidado, um vestido azul simples mas elegante, que realçava seus olhos castanhos. Nos últimos 5 anos, ela havia mudado muito. Não era mais a garota insegura de 23 anos. Era uma mulher de 28, formada, independente, que havia criado um filho sozinha e se tornado mais forte do que jamais imaginou possível. Para Davi, escolheu sua roupa favorita, uma camisa polo azul e uma calça jeans. Ele estava animado demais para comer direito no café da manhã. Mama, meu papa vai gostar do meu dinossauro? Perguntou, segurando o brinquedo de pelúcia. Tenho certeza que sim, respondeu Luna, embora não tivesse certeza de nada. Pegaram o metrô até a Vila Madalena. Durante a viagem, Davi não parava de fazer perguntas. Como meu papa é? Ele é alto? Ele gosta de futebol? Ele tem casa grande? Luna respondia o que podia, mas uma parte dela estava aterrorizada. E se Marcos os rejeitasse? E se ele fosse cruel com Davi? Como explicaria isso para uma criança de 4 anos? Mama, você está nervosa? Perguntou Davi, notando as mãos trêmulas dela. Um pouquinho, admitiu Luna. Não precisa ficar nervosa. Eu vou gostar dele e ele vai gostar de mim. Você vai ver. A confiança inocente do filho ao mesmo tempo tranquilizou e partiu o coração de Luna. O prédio de Marcos era exatamente como Luna lembrava. Vidro e aço, moderno, intimidador. Ela respirou fundo e se dirigiu à portaria. Boa tarde, disse ao porteiro. Gostaria de falar com Marcos Almeida. Tem agendamento? Não, mas é pessoal, muito pessoal. O porteiro olhou para ela, depois para Davi, claramente hesitante. Seu nome? Luna Pereira. Diga que é sobre algo que ele precisa saber.
Enquanto o porteiro fazia a ligação, Davi explorava o hall luxuoso com os olhos arregalados. Mama, que lugar bonito. Meu papa mora aqui mesmo? Mora sim. Ele deve ser bem rico. Luna sorriu tristemente. Se apenas dinheiro fosse o que importasse. Ele disse para subirem, anunciou o porteiro, apontando para o elevador. Cobertura. Durante a subida no elevador, Luna sentiu o coração disparar. 5 anos. 5 anos desde que havia acordado sozinha na cama dele, humilhada e abandonada. 5 anos criando o filho que ele nem sabia que existia direito. Mama, você acha que ele vai me ensinar a andar de bicicleta? Perguntou Davi. Não sei, amor. Vamos ver que tipo de pessoa seu papa é. A porta do elevador se abriu diretamente no apartamento. E lá estava ele. Marcos Almeida, 5 anos mais velho, mas ainda impressionante. Cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes que ela lembrava tão bem, postura ereta e confiante. Estava usando uma camisa social branca e calça escura, trabalhando em casa provavelmente. Por um momento eles apenas se olharam. Luna viu surpresa nos olhos dele, depois reconhecimento, depois algo que parecia quase medo. Luna, disse ele, a voz mais grave que ela lembrava. Oi, Marcos. Foi então que Davi saiu de trás das pernas de Luna, segurando seu dinossauro, olhando para Marcos com curiosidade pura. Você é meu papa? Perguntou diretamente, sem rodeios. O mundo parou. Luna viu o exato momento em que Marcos realmente olhou para Davi. Realmente viu os próprios olhos verdes refletidos no rostinho do menino. A mesma linha do queixo, a mesma expressão concentrada. Meu Deus, sussurrou Marcos, a voz quebrando. Sou eu, Davi, disse o menino animado. Mama disse que você não sabia que eu existia, mas agora sabe. Você gosta de dinossauros? Marcos ficou paralisado, olhando alternadamente para Davi e para Luna. Ela podia quase ver os cálculos acontecendo em sua cabeça. As datas, as possibilidades, a realidade se impondo. Entre, disse ele finalmente, a voz ainda chocada. Por favor, entrem. O apartamento estava exatamente igual ao que Luna lembrava. Talvez mais alguns quadros, alguns móveis diferentes, mas a mesma frieza elegante. Davi correu direto para as janelas enormes. Uau, dá para ver a cidade toda. Papa, você mora no céu? Marcos ainda não havia se movido da porta. Ele é... Quando ele nasceu? Há 4 anos e 3 meses, respondeu Luna calmamente. Faça as contas. Por que você não me contou? Tentei. A voz de Luna saiu mais dura que ela pretendia. 3 vezes. Você me barrou na portaria, lembra? Marcos passou a mão pelos cabelos, ainda processando. Eu pensei. Eu achei que eu estava tentando te chantagear. Te extorquir? Luna balançou a cabeça. Não precisava de você então, Marcos. E não preciso agora. Então por que estão aqui? Luna olhou para Davi, que havia encontrado uma estante de livros e estava folheando um atlas. Por causa dele. Ele quer conhecer o pai. Acho que merece essa chance. Marcos se aproximou lentamente de Davi, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que pudesse se assustar. Oi, disse ele, agachando-se na altura do menino. Oi, papa. Você é bem alto. Eu vou ser alto como você? Provavelmente, respondeu Marcos, a voz ainda hesitante. Você gosta de livros? Gosto. Mama me ensinou a ler. Quer ver? Davi abriu o atlas numa página aleatória. Esse é o mapa do Brasil. Aqui é São Paulo, onde a gente mora. Você já foi em outros países? Já. Muitos. Legal. Você pode me levar um dia? A pergunta inocente fez Marcos olhar para Luna por cima da cabeça de Davi. Ela viu pânico em seus olhos. Davi, interrompeu Luna gentilmente. Que tal deixar seu papa se acostumar com a ideia primeiro? Essas coisas levam tempo. Quanto tempo? Perguntou Davi, sempre prático. Não sei, amor. Marcos se levantou, ainda claramente chocado.
Vocês querem alguma coisa? Água? Suco? Tem suco de laranja? Perguntou Davi animadamente. Acho que sim. Enquanto Marcos foi à cozinha, Davi explorou a sala com curiosidade. Luna o observava, vendo como ele estava fascinado com aquele mundo diferente. Os quadros caros, os móveis de design, a vista espetacular. Mama, sussurrou Davi. Meu papa tem muito dinheiro mesmo, né? Tem sim. Por que a gente não mora aqui com ele? A pergunta que Luna temia. Porque às vezes os adultos precisam se conhecer melhor antes de morar juntos. Mas ele é meu papa. Papas e filhos moram juntos. Nem sempre, amor. Marcos voltou com um copo de suco de laranja para Davi e água para Luna. Suas mãos tremiam ligeiramente. Obrigado, papa, disse Davi, tomando um gole. Está gostoso. Davi, disse Luna, por que você não vai ver a vista da varanda enquanto eu e Marcos conversamos? Posso, papa? Marcos assentiu, ainda processando ser chamado de papa por aquela criancinha. Quando Davi saiu para a varanda, um silêncio pesado caiu sobre eles. 4 anos, disse Marcos finalmente. 4 anos e 3 meses. Luna, eu não sabia. Quando você apareceu aqui grávida, eu pensei que era golpe? Que eu estava tentando me aproveitar? Luna se sentou no sofá, cansada de repente. Eu estava desesperada, Marcos. Sozinha, grávida, sem dinheiro. E você me tratou como se eu fosse uma doente mental. Eu estava com medo. Medo de quê? De ter que assumir responsabilidade? Marcos se sentou na poltrona em frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Medo de tudo. Meu mundo era... controlado, previsível. Um filho não cabia nos meus planos. Planos mudam, Marcos. Pelo menos deveriam. E agora? O que vocês querem de mim? Nada, respondeu Luna honestamente. Eu criei Davi sozinha até agora. Posso continuar criando, mas ele quer conhecer o pai. E, francamente, acho que você perdeu muito não conhecendo ele. Marcos olhou para a varanda, onde Davi estava grudado no vidro, observando a cidade. Ele parece inteligente. Muito inteligente. Aprendeu a ler aos 3 anos. Faz perguntas sobre tudo. É curioso, carinhoso, corajoso. A voz de Luna se suavizou. Ele é a melhor parte de mim, Marcos. E quer você reconheça ou não, é a melhor parte de você também. Como você fez? Sozinha, quero dizer. Trabalhei, estudei, lutei. Minha mãe me ajudou. As pessoas da creche onde trabalho se tornaram família. A gente se vira. Vocês precisam de alguma coisa? Dinheiro? Escola melhor para ele? Não estou aqui por dinheiro, cortou Luna firmemente. Nunca estive. Davi está numa boa escola, tem plano de saúde, tem tudo o que precisa. O que ele não tem é um pai. Davi voltou da varanda correndo. Papa, tem uma piscina lá embaixo. Você sabe nadar? Sei, respondeu Marcos automaticamente. Você pode me ensinar? Mama tem medo de água, então ela não sabe muito bem. Marcos olhou para Luna, que deu de ombros. Medo mesmo, nunca aprendi direito. Talvez, disse Marcos para Davi, se sua mãe deixar. Mama, deixa? Luna estudou Marcos por um momento. Via confusão em seus olhos, mas também algo que poderia ser interesse genuíno. Podemos começar devagar, disse ela. Talvez vocês possam se encontrar algumas vezes. Ver como se dão. Como num encontro? Perguntou Davi. Exatamente como num encontro. Que legal. Papa, você quer ir ao parque comigo? Tem um parque legal perto da nossa casa. Marcos hesitou. Eu não sei muito sobre crianças. Não tem problema. Eu te ensino. É fácil. A gente brinca, conversa, come alguma coisa gostosa. A simplicidade com que Davi explicava como ser pai arrancou um sorriso inesperado de Marcos. Sábado? Perguntou ele, olhando para Luna. Sábado está bom, concordou ela.
Aê! Gritou Davi, pulando. Vou ter um encontro com meu papa. Enquanto se preparavam para ir embora, Davi abraçou Marcos espontaneamente. Tchau, papa. Sábado eu trago meu dinossauro para você conhecer melhor. Marcos ficou paralisado por um momento, depois retribuiu o abraço awkwardmente. Tchau, Davi. No elevador, Davi não parava de falar. Mama, ele é bonito mesmo, e alto, e ele tem uma casa no céu. Acho que ele vai ser um papa legal. Luna sorriu, mas por dentro estava nervosa. Havia dado o primeiro passo. Agora só restava torcer para que Marcos não desapontasse o filho como havia desapontado ela. Sábado chegou mais rápido do que Luna esperava. Marcos apareceu no Parque Ibirapuera às 2 da tarde em ponto, parecendo completamente fora de lugar com sua roupa casual cuidadosamente escolhida. Davi correu até ele. Papa, você veio! Claro que vim. Combinamos, não foi? Durante as primeiras 2 horas, Marcos foi claramente desajeitado. Não sabia como empurrar o balanço direito, tentou ensinar Davi a jogar futebol como se fosse uma reunião de negócios, e ficou claramente nervoso quando outras crianças se aproximaram. Mas Luna viu o momento exato em que algo mudou. Davi havia tropeçado e ralado o joelho. Em vez de chorar, se levantou e disse, Está tudo bem, papa. Eu sou forte. E Marcos, vendo aquela criancinha de 4 anos sendo corajosa só para não preocupá-lo, se ajoelhou e abraçou o filho pela primeira vez de verdade. Você é mesmo forte, sussurrou. Mas está tudo bem chorar quando se machuca. Todo mundo chora às vezes. Você também chora? Às vezes. Quando? Marcos olhou para Luna por cima da cabeça de Davi. Quando me dou conta de que perdi coisas importantes por ser idiota. No final da tarde, quando se despediram, Davi perguntou, Papa, podemos nos ver de novo na semana que vem? Se sua mãe deixar. Mama sempre deixa coisas boas, disse Davi com confiança. Naquela noite, Marcos ligou para Luna. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por me dar a chance de conhecê-lo. Ele é incrível, Luna. Eu sei. Quero tentar ser o pai que ele merece. Ele não precisa de perfeição, Marcos. Só precisa de presença. Posso vê-lo na quarta também? Talvez levar ele para jantar? Luna sorriu. Acho que ele ia gostar. Quando desligou o telefone, Luna sentiu algo que não experimentava há 5 anos. Esperança. Talvez, só talvez, Davi finalmente teria o pai que sempre quis. E talvez Marcos descobrisse que ser pai era a melhor coisa que poderia acontecer com ele. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro no parque, e a rotina de Luna, Davi e Marcos estava começando a se formar naturalmente. Quartas e sábados eram dias sagrados. Marcos buscava Davi para almoços, passeios e até mesmo tentativas desajeitadas de ajudar com a lição de casa. Luna observava, cautelosa, mas esperançosa, como o relacionamento entre pai e filho florescia. Marcos ainda era formal demais. Ainda tratava algumas situações como reuniões de negócios, mas ela via momentos genuínos de conexão. Como quando Davi ensinou Marcos a fazer aviãozinho de papel, ou quando Marcos explicou pacientemente como funcionava um computador. Mama, disse Davi numa manhã de quinta-feira, enquanto se arrumava para a escola. Por que o Papa não mora com a gente? A pergunta que Luna temia. Por quê? Porque o Papa e a mamãe são amigos, mas não namorados. Mas vocês poderiam namorar, sugeriu Davi com a lógica simples de uma criança. Aí seríamos uma família de verdade. Já somos uma família de verdade, amor. Só um tipo diferente. Davi ficou pensativo. O Papa gosta de você? Não sei. Por quê? Porque ele sempre pergunta como você está. E sorri quando fala seu nome. Luna sentiu o coração acelerar, mas afastou o pensamento. Marcos estava sendo educado, nada mais. Eles tinham um passado complicado, e o foco agora era Davi. Naquela tarde, enquanto estava na escola dando aula para sua turma de primeira série,
Luna recebeu uma ligação inesperada de Marcos. Luna, você pode conversar? Estou dando aula. Aconteceu alguma coisa? É complicado. Posso te encontrar quando você sair? É importante. O tom preocupado dele a assustou. Tudo bem. Me encontra na escola às 5. O resto da tarde passou devagar. Luna dividida entre ensinar as crianças e se preocupar com o que Marcos queria conversar. Quando ele chegou na escola, dirigindo seu Porsche que destoava completamente do ambiente simples, ela percebeu que algo estava muito errado. O que aconteceu? Perguntou ela, se aproximando do carro. Entre. Preciso te mostrar uma coisa. Luna subiu no carro e Marcos lhe entregou o celular. Na tela, uma matéria do portal de fofocas mais popular do Brasil. CEO bilionário tem filho secreto com ex-garçonete. Abaixo do título, uma foto borrada mas reconhecível de Marcos empurrando Davi no balanço do Parque Ibirapuera. Outra foto mostrava os três saindo de um shopping na semana anterior. Luna sentiu o sangue gelar. Como conseguiram essas fotos? Não sei, mas já está em todos os portais de notícia. Minha assessoria está tendo que lidar com jornalistas ligando o dia todo. Luna leu a matéria rapidamente. Era sensacionalista, cheia de especulações, e pintava ela como uma oportunista que havia engravidado do bilionário para garantir o futuro. Davi era descrito como a criança de 4 anos que pode herdar uma fortuna. Meu Deus, sussurrou ela. Davi vai ver isso na escola. As outras crianças... Luna, eu sinto muito. Não sei como isso vazou. Como você não sabe? A raiva começou a crescer no peito dela. Você é um bilionário, Marcos. Tem que ter alguém te seguindo, vigiando. Minha equipe está investigando. Vamos descobrir quem fez isso. Luna olhou para ele e de repente teve uma sensação estranha. Marcos, você contou para alguém sobre Davi? Só para minha família. Meu pai, minha madrasta. Sua madrasta? Beatriz. Ela não ficou muito feliz com a notícia. Luna fechou os olhos. Claro. O que exatamente ela disse? Marcos hesitou. Que eu deveria ter cuidado. Que você poderia estar tentando se aproveitar. Que eu deveria fazer teste de DNA antes de assumir qualquer coisa. E você? O que você disse? Que ela estava errada. Que Davi é claramente meu filho. E que você nunca pediu nada de mim. Luna respirou fundo, tentando controlar a raiva. Onde ela estava na quarta-feira passada? Por quê? Marcos, essas fotos foram tiradas na quarta-feira, no shopping Eldorado. Você lembra de ter visto alguém estranho? Marcos franziu a testa, pensando. Agora que você fala, havia uma mulher com câmera. Pensei que fosse turista. Sua madrasta contratou um paparazzi, Marcos. Isso é uma acusação muito séria. É a verdade. Luna explodiu. Ela quer me destruir, quer afastar você de Davi e conseguiu. Como assim conseguiu? Luna o olhou incredulamente. Você vai me dizer que isso não muda nada? Que você vai continuar vendo Davi normalmente? Que não se importa que a mídia esteja pintando nosso filho como bastardo interesseiro? Marcos ficou em silêncio. E esse silêncio disse tudo. Entendi, disse Luna, abrindo a porta do carro. Quando a coisa fica complicada, você foge, como sempre. Luna, espera. Não, Marcos. Eu deveria ter previsto isso. Você é Marcos Almeida, CEO da Payflow. Sua imagem vale bilhões. Um filho ilegítimo com uma professora de escola pública não combina com sua marca. Não é isso. É exatamente isso. Luna desceu do carro. Sabe o que me deixa mais triste? Não é você me decepcionar de novo. É Davi perceber que o pai que ele estava começando a amar se envergonha dele. E bateu a porta, deixando Marcos sozinho no estacionamento. Naquela noite, foi um dos momentos mais difíceis da vida de Luna. Davi chegou da casa da vovó Conceição animado, querendo saber se poderia ver o Papa no sábado. Amor, senta aqui. Preciso conversar com você. O que foi, mama? Você está triste. Luna respirou fundo.
Lembra quando eu te falei que às vezes os adultos cometem erros? Lembro. Pois então, algumas pessoas tiraram fotos suas com o papai e colocaram na internet. E agora todo mundo está falando sobre vocês. Davi franziu a testinha. Fotos. Como as que a vovó tira. Mais ou menos. Mas essas pessoas não pediram permissão. E estão falando coisas que não são verdade. Que tipo de coisas? Como explicar para uma criança de 4 anos conceitos como mídia sensacionalista, interesse público, exploração? Estão dizendo que você e eu só queremos o dinheiro do papai. Mas a gente não quer o dinheiro dele, disse Davi confuso. A gente só quer ele. A simplicidade da resposta quase fez Luna chorar. Eu sei, amor, mas as pessoas não sabem disso. E o Papa? Ele sabe que a gente não quer o dinheiro dele? Eu acho que ele está confuso agora. Posso ligar para ele? Posso explicar que não queremos o dinheiro. Não sei se é uma boa ideia agora. Davi ficou quieto por um momento. O Papa não vai mais vir nos ver? Luna sentiu o coração se despedaçar. Não sei, meu príncipe. Foi culpa minha? Por causa das fotos? Não. Luna o puxou para um abraço apertado. Não foi culpa sua. Nunca foi culpa sua. Você não fez nada errado. Mas Davi já estava chorando. E Luna sabia que, independente de suas palavras, uma criança de 4 anos ia se culpar. Os dias seguintes foram um inferno. A história ganhou proporções enormes. Programas de TV comentavam o caso, revistas especulavam sobre teste de paternidade, redes sociais se dividiram entre quem defendia Luna e quem a atacava. Na escola onde Luna trabalhava, os colegas tentavam ser solidários, mas ela sentia os olhares, as conversas que paravam quando ela chegava. A diretora chamou para uma conversa para entender a situação. Luna, você sabe que apoiamos você, disse a diretora. Mas alguns pais estão questionando se essa exposição é apropriada para o ambiente escolar. Estão questionando se eu devo continuar trabalhando aqui? Não chegamos a esse ponto. Mas talvez seja bom você tirar alguns dias, deixar a poeira baixar. Luna sabia que alguns dias poderiam facilmente se tornar uma demissão disfarçada. Davi também não estava bem. Chegou da escola chorandono quarta-feira. Mama, o João disse que eu sou filho de uma aproveitadora. O que é aproveitadora? Luna se ajoelhou na frente do filho. É uma palavra feia que pessoas mal educadas usam. Não tem nada a ver com você. Por que todo mundo está falando da gente? Porque seu papai é famoso. E as pessoas ficam curiosas sobre a vida dele. Eu não quero ser famoso. Quero só brincar normal. Foi nessa mesma tarde que Marcos ligou. Luna, preciso falar com você. Agora você quer falar? Por favor, é importante. Onde? Posso ir aí? Não. Tem paparazzi na porta do meu prédio desde segunda. Vamos no café da escola. 1 hora depois, eles se encontraram num pequeno café próximo à escola de Luna. Marcos parecia ter envelhecido anos em 1 semana. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Como está Davi? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Destruído. Acha que é culpa dele. Chorou por 3 noites seguidas perguntando quando o papai vai voltar. Marcos fechou os olhos. Luna, Você o quê? Sinto muito. Não era isso que eu queria? Minha assessoria me aconselhou a me afastar? Era exatamente isso que eu ia falar, admitiu ele. Minha assessoria disse que seria melhor eu negar tudo até sairmos desta crise. E você vai negar? Não, não vou negar meu filho. Luna o olhou surpresa. Não? Passei os últimos 5 dias tentando proteger minha imagem, preocupado com as ações da empresa, com a opinião do conselho, com o que os investidores iam pensar. Marcos se inclinou para a frente. E sabe o que percebi? O quê? Que estou sendo o mesmo covarde de 5 anos atrás. Fugindo quando as coisas ficam complicadas, protegendo meu próprio mundo perfeito em vez de lutar pelo que importa de verdade. Luna permaneceu em silêncio, cautelosa. Descobri quem contratou os paparazzi, continuou Marcos. Foi Beatriz mesmo. Ela admitiu hoje de manhã,
quando a confrontei com as evidências. E eu a expulsei da minha vida, para sempre. Qualquer pessoa que tentar prejudicar meu filho está fora. Luna sentiu algo se mexer no peito, mas ainda estava com raiva. É tarde demais, Marcos. Davi já foi machucado. Eu já fui humilhada publicamente de novo. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Marcos pegou a mão dela por cima da mesa. Luna, quero assumir publicamente que Davi é meu filho. Quero dar entrevista, fazer declaração oficial, parar com todas essas especulações. E depois? Quando a novidade passar e sua vida voltar ao normal? Não vai voltar ao normal, porque normal agora inclui ser pai do Davi. E se você deixar... Ele hesitou. Se você deixar, inclui tentar reconquistar a mulher que eu fui idiota demais para valorizar. Luna retirou a mão. Marcos, não confunda as coisas. Isso é sobre Davi. É sobre Davi, mas também é sobre nós. Sobre a chance que eu joguei fora 5 anos atrás e que imploro para ter de volta. Você me deixou num hotel com dinheiro na mesa como se eu fosse uma prostituta. E foi o maior erro da minha vida. Um erro que me assombrou todos esses anos. Por que deveria acreditar em você? Marcos ficou quieto por um momento. Porque desta vez, eu não estou fugindo. Desta vez, estou lutando. Luna o estudou. Havia algo diferente em seus olhos. Menos arrogância, mais vulnerabilidade. Menos certeza, mais determinação. O que você quer exatamente? Quero ver meu filho. Quero que ele saiba que o pai não o abandonou por causa de fotos ou fofocas. E quero... Ele respirou fundo. Quero a chance de provar que mudei. E se eu disser não? Então vou continuar tentando até você acreditar que sou sincero. Luna o olhou por um longo momento. Uma chance. Apenas uma. Se você decepcionar Davi de novo, acabou para sempre. Não vou decepcionar. Melhor não. Porque desta vez, não é só meu coração que está em jogo. Naquela noite, quando Davi perguntou pela 10ª vez quando veria o papai de novo, Luna finalmente pôde responder. No sábado. Ele vai vir buscar você no sábado. O sorriso que iluminou o rosto do menino fez Luna torcer para que Marcos estivesse falando a verdade. Porque se ele não estivesse, desta vez ela não teria apenas um coração partido para cuidar, teria 2. O sábado chegou carregado de expectativa e nervosismo. Luna acordou cedo, observando Davi ainda dormindo pacificamente, abraçado com seu dinossauro de pelúcia. O menino havia passado a semana inteira perguntando se o papai realmente viria, se as pessoas ruins não iam impedir, se ele ainda gostava do seu filho. Claro que ele gosta de você, Luna respondia sempre. Embora ela mesma não tivesse certeza se Marcos cumpriria a promessa. Às 9 da manhã, o interfone tocou. Davi saltou da cama como uma mola. É o Papa! É o Papa! Luna atendeu o interfone com o coração apertado. Alô? Luna, sou eu. Posso subir? Sobe. 2 minutos depois, Marcos estava na porta do apartamento pequeno, mas aconchegante que Luna e Davi chamavam de lar. Ele carregava uma sacola e parecia nervoso. Papa! Davi se jogou nos braços de Marcos, que o levantou e girou no ar. Oi, campeão! Nossa, como você está grande! Passou só uma semana, riu Davi. Para mim pareceu 1 ano, respondeu Marcos. E Luna percebeu que ele estava sendo sincero. O que tem na sacola? Perguntou Davi curioso. Surpresas. Mas primeiro... Marcos olhou para Luna. Posso conversar com sua mãe 1 minutinho? Davi fez beicinho. Conversa chata de adulto? Bem rapidinha, prometo. Enquanto Davi foi guardar os brinquedos no quarto, Marcos se virou para Luna. Ontem saiu a declaração oficial, disse ele. Assumi publicamente a paternidade. Sem teste de DNA, sem condições. Davi é meu filho, ponto final. Luna puxou o celular e procurou a notícia. Lá estava. Uma declaração formal de Marcos Almeida, reconhecendo Davi como seu filho e pedindo respeito à privacidade da família. Família? Perguntou ela, levantando uma sobrancelha. Vocês são minha família, Luna.
de um jeito ou de outro. Antes que ela pudesse responder, Davi voltou correndo. Posso ver as surpresas agora? Marcos sorriu. Pode sim. Da sacola, ele tirou um kit completo de dinossauros de brinquedo, um livro sobre paleontologia para crianças e algo que fez os olhos de Davi brilharem. Uma camiseta pequena escrita Filho do Papai. Posso vestir agora? Claro. Enquanto Davi corria para trocar de roupa, Luna olhou para Marcos. Camiseta Filho do Papai? Quero que todo mundo saiba que tenho orgulho dele. Mesmo depois de toda a confusão na mídia? Especialmente depois da confusão na mídia. Davi voltou correndo, exibindo a camiseta nova. Olha, mama, agora todo mundo vai saber que eu tenho papai. A alegria pura do menino fez Luna sentir um nó na garganta. E agora? Perguntou ela para Marcos. Qual é o plano? Se vocês toparem, pensei em levar Davi para conhecer minha casa direito, fazer almoço juntos, e depois... Ele hesitou. Tem um evento na escola dele amanhã? Dia dos Pais, respondeu Luna. Mas você não precisa. Posso ir? Se Davi quiser, claro. Posso, papa? Posso! Gritou Davi, pulando. Luna olhou entre pai e filho, vendo a conexão genuína ali. Pode. A casa de Marcos era exatamente como Davi lembrava. Grande, moderna, cheia de tecnologia. Mas desta vez, Marcos fez questão de mostrar tudo para o filho. Esta vai ser sua mesa de estudos, disse ele, mostrando um canto da sala que havia sido reorganizado com uma mesinha baixa, cadeira pequena e prateleira com livros infantis. Minha? Perguntou Davi, impressionado. Sua. Para quando você vier me visitar. Luna observava tudo com sentimentos conflitantes. Era tocante ver Marcos se esforçando, mas uma parte dela ainda tinha medo de que fosse temporário. E este, disse Marcos, abrindo uma porta, vai ser seu quarto. O quarto havia sido completamente transformado. Antes um escritório frio. Agora tinha uma cama com formato de carro de corrida, papel de parede com dinossauros, brinquedos organizados em prateleiras coloridas. Meu quarto? Sussurrou Davi, maravilhado. Seu quarto. Para quando você dormir aqui comigo. Davi olhou para Luna. Posso dormir aqui às vezes, mama? Se você quiser. Quero, muito! Durante o almoço que Marcos fez questão de cozinhar, espaguete com almôndegas a pedido de Davi, Luna observou a interação entre pai e filho. Marcos estava diferente, menos formal, mais presente. Ria das piadas sem graça de Davi, ouvia pacientemente suas histórias sobre dinossauros. Respondia todas as perguntas sem pressa. Papa, por que você demorou tanto para me conhecer? Perguntou Davi de repente. Marcos parou de comer, olhou para Luna, depois para o filho. Porque eu era burro, Davi. Muito burro. Mama diz que todo mundo comete erros. Sua mãe é muito sábia. Ela está certa. Você não vai mais ser burro? Vou tentar muito não ser. Bom, declarou Davi, voltando ao espaguete como se tivesse resolvido um problema mundial. Mais tarde, enquanto Davi brincava no quintal, Luna e Marcos ficaram na cozinha lavando a louça. Você está tentando mesmo, observou Luna. Estou tentando ser o pai que ele merece. E comigo? Qual é o seu plano comigo? Marcos parou de secar o prato. Não tenho um plano. Tenho esperança. Esperança de quê? De que um dia você possa me perdoar. De que possamos tentar de novo, do jeito certo desta vez. Marcos, eu sei que machuquei você. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der essa oportunidade... Não posso pensar em nós agora, cortou Luna. Preciso pensar em Davi primeiro. Eu entendo. E é exatamente por isso que você é uma mãe incrível. No domingo de manhã, a escola de Davi estava decorada com papel crepom azul e cartazes feitos pelas crianças. O Dia dos Pais sempre deixava Luna com o coração apertado, vendo todas aquelas famílias completas. Mas, desta vez, era diferente. Mama, cadê o Papa? Perguntou Davi, procurando entre os pais no pátio. Ele vem, amor, prometeu. Às 9 em ponto,
Marcos chegou. Não de Porsche, de Uber para não chamar atenção. Vestia jeans e camiseta simples, tentando se misturar com os outros pais. Papa! Davi correu até ele. Oi, campeão! Pronto para me mostrar sua escola? Durante a manhã, Luna observou Marcos interagindo com outras crianças, conversando com outros pais, participando das brincadeiras como se fosse a coisa mais natural do mundo. Algumas pessoas claramente o reconheceram, sussurros, olhares curiosos, mas ele ignorou tudo, focado completamente em Davi. O momento mais emocionante foi durante a apresentação das crianças. Cada uma havia preparado uma cartinha para o pai. Quando chegou a vez de Davi, ele subiu no palquinho improvisado e leu. Meu papa é o Marcos. Ele é alto e bonito e tem olhos verdes como os meus. Ele demorou para me conhecer porque estava perdido, mas agora ele me achou. Eu amo meu papa, e ele ama eu também. Fim. Luna viu Marcos limpando os olhos discretamente. Vários outros pais também estavam emocionados. Papa, disse Davi no microfone. Você pode vir aqui? Marcos subiu no palco e se ajoelhou na altura do filho. Quero te dar uma coisa, disse Davi, tirando do bolso um desenho amassado. Era ele e Marcos de mãos dadas. Fiz para você. É o desenho mais bonito que já vi na minha vida, disse Marcos abraçando o filho. A plateia inteira aplaudiu, e Luna não conseguiu segurar as lágrimas. Mais tarde, no parquinho da escola, enquanto Davi brincava com os amigos, uma das mães se aproximou de Luna. Desculpa se estou sendo intrometida, disse a mulher, mas que lindo ver vocês três juntos. Dá para ver que há muito amor ali. Obrigada, respondeu Luna, observando Marcos empurrando Davi no balanço. Vocês estão pensando em ter mais filhos? A pergunta pegou Luna de surpresa. Não, nós não estamos juntos. Marcos é só o pai do Davi. A mulher pareceu genuinamente surpresa. Sério? Mas o jeito que ele olha para você... Luna olhou na direção indicada. Marcos estava olhando para ela por cima da cabeça de Davi, e havia algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. É complicado, disse Luna. O amor sempre é, sorriu a mulher. Mas às vezes vale a pena lutar pela complicação. Naquela noite, após deixar Davi na casa de vovó Conceição para um sleepover, Luna se viu sozinha pela primeira vez em semanas. Marcos havia perguntado se podia levá-la para jantar, para conversarem sobre Davi, mas ela havia recusado. Estava assistindo TV quando o interfone tocou. Luna, sou eu. Marcos, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Por favor. Luna hesitou, depois apertou o botão. Sobe. Marcos apareceu na porta carregando comida chinesa e 2 taças. Pensei que talvez você não tivesse jantado, disse ele. Marcos, só jantar, como amigos, pais do Davi. Luna suspirou. Entra. Eles comeram yakisoba na mesinha pequena da sala, conversando sobre Davi, sobre a escola, sobre assuntos seguros. Mas a tensão entre eles era palpável. Luna, disse Marcos finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você ainda sente alguma coisa por mim? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por que está perguntando isso? Porque preciso saber se estou lutando por algo possível ou se estou me iludindo. Luna o olhou por um longo momento. Marcos, 5 anos atrás você me partiu de uma forma que eu não sabia que era possível. Me fez me sentir usada, descartável. Eu sei. Me levou anos para confiar em mim mesma de novo. Para acreditar que eu valia mais que o dinheiro que você deixou na mesa. Luna, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Mas vendo você com Davi estas últimas semanas, vendo como você mudou, como está tentando ser o pai que ele merece. Sim? Eu sinto sim. Ainda sinto algo por você, mas isso me apavora. Marcos se inclinou para a frente. Por quê? Porque se você me machucar de novo, não sou só eu que vai sofrer. É Davi também. E eu não posso arriscar o coração do meu filho. Nosso filho, corrigiu Marcos gentilmente. Nosso filho. Luna, eu não posso prometer que serei perfeito.
Não posso prometer que não vou cometer erros, mas posso prometer que nunca mais vou fugir. Que nunca mais vou deixar vocês. Como posso confiar nisso? Dando-me a chance de provar. Eles se olharam em silêncio, o peso de 5 anos de mágoa e esperança entre eles. Devagar, disse Luna finalmente. Devagar? Se vamos tentar, tem que ser devagar. Por Davi, por mim, por nós. Marcos sorriu, o primeiro sorriso genuíno de alívio que ela vira dele. Devagar está perfeito. E nada de sexo por enquanto. Entendido. E nada de me levar para lugares caros só para impressionar. Entendido. E se você fugir de novo, Marcos? Se você nos abandonar de novo? Não vou fugir, disse ele pegando a mão dela. Esta é a última vez que fujo de alguma coisa. Especialmente de vocês. Luna olhou para suas mãos entrelaçadas. Era um começo. Pequeno, cauteloso, mas um começo. Então vamos tentar, sussurrou ela. Vamos tentar, concordou ele. E pela primeira vez em 5 anos, Luna permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, finais felizes fossem possíveis. 6 meses depois daquela noite em que Luna disse vamos tentar, a vida havia encontrado um ritmo que nenhum dos 3 imaginava possível. Marcos passava 3 noites por semana no apartamento pequeno de Luna e Davi, dormindo no sofá, ajudando com lição de casa, cozinhando o jantar. Nos finais de semana, eles ficavam na casa dele, onde Davi havia realmente se apropriado do quarto de dinossauros. Papa, você vai dormir aqui hoje? Perguntou Davi numa quinta-feira, enquanto Marcos o ajudava com um quebra-cabeça de 100 peças. Se sua mãe deixar, respondeu Marcos, olhando para Luna que estava corrigindo provas na mesa da cozinha. Pode ficar, disse ela sem levantar os olhos, mas com um sorriso nos lábios. Era assim agora, natural, familiar, sem pressão. Marcos havia cumprido sua promessa de ir devagar. Beijos eram raros e cuidadosos, carícias eram discretas e respeitosas. Ele estava conquistando Luna de novo, um dia de cada vez. Uma risada de cada vez. Uma noite no sofá de cada vez. Mama, disse Davi de repente. Por que o Papa dorme no sofá e não na sua cama? Luna quase engasgou com o café. Marcos virou vermelho como um tomate. Por quê? Porque adultos precisam do seu próprio espaço para dormir bem, improvisou Luna. Mas vocês se gostam, né? Sim, nós nos gostamos, respondeu Marcos antes que Luna pudesse hesitar. Então quando vocês vão casar? A pergunta ficou suspensa no ar como um balão. Luna parou de corrigir provas. Marcos parou de montar o quebra-cabeças. Davi, disse Luna cuidadosamente, casamento é uma coisa muito séria. Não é só porque as pessoas se gostam. Mas vocês se amam, declarou Davi com a certeza absoluta das crianças. Dá para ver. Luna e Marcos se olharam por cima da cabeça do menino. Era verdade. O amor havia voltado, lentamente, cuidadosamente, mas havia voltado. Ainda não haviam dito isso um para o outro em voz alta, mas estava ali, crescendo todos os dias. Vamos ver, disse Luna finalmente. Essas coisas levam tempo. Quanto tempo? Perguntou Davi. Não sei, amor. 1 mês? Talvez mais. 2 meses? Marcos riu. Que tal deixarmos o tempo decidir? Davi fez beicinho, mas voltou ao quebra-cabeças. Mais tarde, quando Luna estava colocando-o para dormir, ele sussurrou. Mama, eu quero muito que vocês casem. Por quê? Porque aí seremos uma família de verdade, com papai dormindo em casa todos os dias. Luna beijou a testa do filho. Já somos uma família de verdade, meu príncipe. Eu sei, mas seria ainda mais verdade. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Luna e Marcos ficaram no sofá conversando baixinho. Ele tem razão, você sabe, disse Marcos de repente. Sobre o quê? Sobre nós. Isso aqui. Ele apontou para o espaço entre eles. Eu te amo, Luna. Era a primeira vez que ele dizia isso desde que haviam se reencontrado. Luna sentiu o coração acelerar.
Marcos, não precisa dizer de volta. Não agora. Só queria que soubesse. Luna o olhou. Esse homem que havia quebrado seu coração e depois se dedicado a colá-lo de volta, pedacinho por pedacinho. Que havia aprendido a ser pai, que havia escolhido ele sobre sua zona de conforto, que dormia no sofá há 6 meses sem reclamar. Eu também te amo, sussurrou ela. Marcos sorriu como se ela tivesse lhe dado o mundo. Mesmo? Mesmo. E isso me assusta. Por quê? Porque agora tenho medo de perdê-lo de novo. Marcos se aproximou, pegou suas mãos. Não vai perder. Nunca mais. Como pode ter certeza? Porque aprendi que fugir não resolve nada. Só piora tudo. Eles se beijaram então devagar, carinhoso, selando um amor que havia passado por fogo e saído mais forte. Luna, disse Marcos quando se separaram. Sim, casa comigo. A pergunta saiu simples assim, sem pompa, sem anel, sem joelhos no chão. Apenas 2 adultos que se amavam e queriam construir uma família juntos. Está pedindo mesmo? Estou pedindo mesmo. Casa comigo. Vamos ser a família que Davi merece. Que nós merecemos. Luna o olhou por um longo momento. E onde vamos morar? Onde você quiser. Aqui, na minha casa, numa casa nova que escolhemos juntos. E se dermos errado de novo? Não vamos dar errado. Somos diferentes agora. Mais velhos, mais sábios, pais. Luna pensou em todas as manhãs acordando ao lado dele, todas as noites dormindo nos braços dele, em Davi tendo uma família completa de verdade. Sim, disse ela finalmente. Sim? Sim, eu caso com você. Marcos a beijou de novo, desta vez com mais paixão, mais promessa. Quando? Perguntou ele contra seus lábios. Quando você quiser. Amanhã? Luna riu. Que tal darmos tempo para planejar? Para Davi participar? Davi pode ser nosso pajem? Claro que pode. Naquela noite, Luna deixou Marcos dormir na cama pela primeira vez. Não fizeram amor. Ainda não estava pronta para isso. Mas dormiram abraçados, planejando o futuro em sussurros. Os próximos 2 meses foram um furacão de preparativos. Luna queria um casamento simples, na praia, só família e amigos próximos. Marcos queria dar a ela tudo o que não teve da primeira vez. O vestido dos sonhos, a festa perfeita, a lua de mel inesquecível. Você não precisa compensar nada, dizia Luna quando ele sugeria mais uma coisa cara. Não estou compensando, estou celebrando. Escolheram Ubatuba para a cerimônia. Uma praia pequena e reservada, com direito a um fim de tarde dourado e ondas suaves. O vestido de Luna era simples, mas elegante. Renda branca, fluido, que dançava com a brisa do mar. Mama, você está linda, disse Davi quando ela saiu do bangalô onde havia se arrumado. O menino estava lindo também, de terno azul marinho pequeno, gravata com estampa de dinossauros, uma concessão de Marcos, e um sorriso que iluminava a praia inteira. Você está pronto, pajem? Perguntou Luna. Prontíssimo. Posso levar as alianças agora? Calma, príncipe. Só quando chegarmos lá. A cerimônia foi pequena, mas perfeita. Conceição chorava de alegria na primeira fileira. Alguns colegas de trabalho de Luna, amigos de Marcos e uma família que havia escolhido ficar junta. Quando Marcos a viu caminhando pela areia, com Davi ao lado, carregando as alianças numa almofadinha, seus olhos se encheram de lágrimas. Papai está chorando, observou Davi quando chegaram ao altar improvisado. São lágrimas de alegria, explicou o celebrante sorrindo. Ah, bom. Eu também choro de alegria às vezes. A cerimônia foi emocionante. Marcos e Luna escreveram os próprios votos. Luna, disse Marcos, a voz embargada. 5 anos atrás, eu cometi o maior erro da minha vida te deixando ir. Mas hoje, aqui, com nosso filho como testemunha, prometo que vou amar você todos os dias da minha vida. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Davi merece. Prometo que nossa família sempre será minha prioridade. Marcos, respondeu Luna, segurando as lágrimas,
Você me ensinou que o amor pode crescer dos lugares mais improváveis, que pessoas podem mudar quando realmente querem. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo construir nossa família com você. Um dia de cada vez. Uma risada de cada vez. Quando trocaram alianças, Davi aplaudiu tanto que outras pessoas na praia pararam para assistir. Agora vocês são marido e mulher de verdade? Perguntou ele. De verdade, confirmou o celebrante. Aê! Agora eu tenho uma família completa. O beijo foi interrompido por Davi se jogando nos braços dos dois, criando um abraço triplo que arrancou lágrimas de todos os presentes. A festa foi na própria praia, com música ao vivo, comida simples, mas deliciosa e muito amor. Davi dançou com a mãe, com o pai e depois com os dois juntos, declarando para quem quisesse ouvir que aquele era o melhor dia da sua vida. E agora? Perguntou Luna para Marcos enquanto dançavam sob as estrelas. Agora vivemos felizes para sempre, respondeu ele. Não existem garantias na vida. Não, mas existem escolhas, e eu escolho você todos os dias. A lua de mel foi em família, 3 dias em Ubatuba, construindo castelos de areia, ensinando Davi a surfar, sem muito sucesso, comendo açaí na praia, dormindo cedo e acordando tarde. É assim que quero viver para sempre, disse Luna numa manhã, observando Marcos e Davi procurando conchas na areia. Assim como? Simples, real, em família. 6 meses depois do casamento, eles se mudaram para uma casa nova em Moema. Não muito grande, não muito cara, mas perfeita para uma família de 3. Davi tinha um quintal para brincar, Luna tinha um escritório para trabalhar e Marcos havia montado um home office onde podia estar mais presente. A vida encontrou um ritmo gostoso. Marcos buscava Davi na escola 3 vezes por semana. Luna havia sido promovida a coordenadora pedagógica. Davi estava feliz, seguro, amado. Papa, disse ele numa noite enquanto Marcos o colocava para dormir. Obrigado por ter me achado. Obrigado por ter me deixado te achar, respondeu Marcos. Você acha que vou ter um irmãozinho? Marcos quase engasgou. Por que está perguntando isso? Porque o João da escola ganhou uma irmãzinha, e eu acho que seria legal. Você teria que conversar com sua mãe sobre isso. Já conversei. Ela disse que talvez um dia. Mais tarde, quando Luna estava lavando louça, Marcos a abraçou por trás. Davi estava me perguntando sobre irmãos, disse ele. Ele te pergunta tudo. E você? Quer mais filhos? Luna se virou nos braços dele. Quer uma resposta honesta? Sempre. Quero. Com você, quero ter mais filhos. Marcos sorriu. Quando? Quando estivermos prontos. De verdade prontos. Acho que já estou pronto. Marcos. Ou talvez esteja só ansioso para fazer mais bebês com você. Sussurrou ele no ouvido dela, fazendo-a arrepiar toda. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles fizeram amor de verdade. Devagar, carinhoso, selando não apenas seu amor, mas sua família, seu futuro juntos. 3 anos depois, na mesma praia onde se casaram, Luna e Marcos renovaram os votos. Desta vez com Davi de 7 anos como pajem, e Helena, sua irmãzinha de 2 anos, como da minha. Por que vocês estão casando de novo? Perguntou Davi. Porque é bom lembrar das promessas que fizemos, explicou Luna. E porque amamos tanto essa família que queremos celebrar de novo, completou Marcos. Posso casar também quando crescer? Pode, mas só quando encontrar alguém que te ame como o papai ama a mamãe. E como vocês amam a Helena? Exatamente. Davi pensou por um momento. Então vou ter que procurar bastante, porque vocês se amam muito mesmo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam no quarto de hotel, Luna e Marcos ficaram na varanda observando o mar. Sabe o que eu estava pensando? Disse Luna. O quê? Que se alguém me dissesse 5 anos atrás que eu estaria aqui, casada com você, com 2 filhos, eu nunca acreditaria. Por que não?
Porque você era um sonho impossível, um conto de fadas que termina mal. E agora? Agora, você é minha realidade. A melhor realidade que eu poderia imaginar. Marcos a puxou para seus braços. Te amo, Luna Almeida. Te amo, Marcos Almeida. Para sempre? Para sempre. Do quarto ao lado, chegou um gritinho de Helena acordando, seguido da voz de Davi. Calma, Helena. O papai e a mamãe estão aqui. Sempre estão aqui. E era verdade. Eles sempre estariam ali, juntos, como família. Porque algumas histórias que começam com dor, terminam com amor. Algumas pessoas que se perdem acabam se encontrando. E algumas famílias são formadas não pelo destino, mas pela escolha diária de amar, perdoar e recomeçar. No final, Luna descobriu que os melhores finais felizes não são aqueles que acontecem de uma vez. São aqueles que são construídos um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um te amo de cada vez. E se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários de onde você está assistindo. É incrível saber que o amor pode viajar tão longe através das palavras. Deixe seu like se você acredita no poder das segundas chances e se inscreva no canal porque ainda temos muitas histórias emocionantes para compartilhar juntos. Porque no final, todos merecemos nossa própria segunda chance no amor. Todos merecemos encontrar nossa própria família.